Nos últimos dias, a notícia de que o apresentador Faustão precisava de um transplante de coração tomou conta da internet. Ícone da televisão brasileira, Faustão está internado desde o começo de agosto em São Paulo, onde fazia um tratamento de compensação clínica de insuficiência cardíaca. Sua situação era, digamos, um pouco grave. Ele estava sob cuidados intensivos, dependente de hemodiálise e precisava de medicamentos para ajudar no bombeamento do coração. O problema ficou ainda mais complexo por causa do agravamento do quadro, que indicou que era necessário um transplante cardíaco. Na verdade, essa solução é uma das formas de tratamento de uma insuficiência cardíaca grave, no momento em que os sintomas da condição passam a limitar a vida do paciente. O tratamento também envolve medicamentos e outros recursos não medicamentosos que melhoram a condição de vida do paciente, mas mesmo assim, em alguns casos, as pessoas ainda sentem desconforto. Dependendo do caso, a insuficiência cardíaca pode ter cura. Pacientes que têm o quadro porque têm um distúrbio no ritmo que faz com que o coração bata muito lentamente podem fazer a implantação de um marca-passo e voltar a ter uma vida normal. Só que esse não é o caso do Faustão. Na verdade, ele fez o transplante cardíaco neste domingo, dia 27 de agosto, no início da tarde. Depois de 2h30, foi comunicado que o procedimento foi bem sucedido. Toda essa história fez surgir um debate sobre como funcionam a doação e o transplante de órgãos no Brasil. Afinal, Faustão entrou na fila e conseguiu um coração de maneira extremamente rápida. Mas quais são os critérios para uma pessoa receber um órgão? Como o transplante é feito? Como o órgão é transportado? Aqui no Brasil, toda pessoa que precisa de um transplante precisa entrar no SNT, sigla para Sistema Nacional de Transplantes. E quando eu falo toda pessoa, é toda mesmo, independentemente se é rico, pobre, branco, negro, seja o transplante custeado pelo SUS, por planos de saúde ou pago pelo paciente. Quando a pessoa entra na lista, é preciso que o paciente e sua família concordem para que ele entre na fila. Cada estado ou região organiza sua própria lista, mas todas são monitoradas pelos órgãos de controle federais. Em teoria, a fila funciona por ordem cronológica de inscrição, porém é balizada por outros fatores, como gravidade e compatibilidade sanguínea e genética entre doador e receptor. Mas no caso do Faustão, algumas pessoas disseram que ele poderia levar meses e até anos para conseguir. Então, como ele conseguiu um coração tão rápido? Devido a seu estado de saúde. O apresentador teve prioridade na fila. No estado de São Paulo, eles consideram a gravidade do quadro clínico em que se encontra o paciente e seguem critérios bem estabelecidos e pré-determinados pelo Ministério da Saúde. O quadro de saúde dele o colocava como prioridade na fila de transplantes. Além disso, o hospital informou que foi acionado pela Central de Transplantes do Estado de São Paulo na madrugada de domingo, quando foi iniciada a avaliação sobre a compatibilidade do órgão, levando em consideração o tipo sanguíneo B. Então, podemos resumir que Faustão deu um pouco de sorte. Apesar da situação complexa, surgiu um órgão que era bem compatível com o seu organismo. E, somando a gravidade do seu caso, ele pôde passar na frente de outras pessoas. Em relação ao doador, não existe uma lei que regule a doação de órgãos no Brasil. Se uma pessoa morrer, a família do paciente indica se aceita ou não a liberação dos órgãos para doação. Então já sabe, se você é doador de órgãos, não esqueça de avisar sua família. Quando uma pessoa doa o órgão, como um coração, nem sempre eles são transplantados imediatamente. Na verdade, um órgão pode ser recusado por vários fatores, como condições do doador, condições do receptor, condições do órgão e logística.
Estima-se que de 3.142 corações ofertados, 2.631 foram recusados. Dos 511 aceitos, apenas 441 foram efetivamente transplantados. Como eu disse anteriormente, o órgão doado precisa ser compatível com o receptor. Então é preciso ter compatibilidade imunológica, ou seja, é preciso que os tipos sanguíneos do doador e do receptor sejam compatíveis e que os anticorpos do receptor não agridam o novo órgão. Tem também o detalhe do tamanho do coração. É preciso que o tamanho seja compatível com o receptor, já que um coração pequeno pode não ser suficiente para suprir a necessidade de um corpo grande e vice-versa. E quando um órgão é retirado para doação? No caso do coração, o tempo de isquemia, que é o período em que pode ficar sem irrigação sanguínea e manter suas atividades fora do corpo humano, é de apenas 4 horas. Por isso, fica um pouco complicado transportar órgãos de lugares muito distantes. Por exemplo, se surge um coração doado no Amazonas, é quase impossível enviá-lo para o Rio Grande do Sul. O órgão precisa ser enviado para um local que tenha hospitais capacitados para o procedimento, que, ao menos atualmente, se concentram principalmente nas regiões sudeste e sul do Brasil. Apesar de todas essas dificuldades, existem outras soluções que protegem o metabolismo do coração e aparelhos que mantêm o coração batendo e em condições adequadas para o transporte, o que permite captar órgãos a distâncias maiores. Mesmo com esse recurso, fazer o transplante de órgão ainda é uma corrida contra o tempo. O transporte pode usar tanto as aeronaves da Força Aérea Brasileira quanto de companhias aéreas nacionais e das forças de segurança estaduais. Assim que o órgão é retirado do doador, os médicos injetam uma solução gelada para que ele seja preservado e o colocam em um isopor com gelo. A partir disso, são no máximo 4 horas para o órgão ser colocado no receptor. Quando o órgão chega ao seu destino final, os médicos rapidamente fazem a retirada do coração do receptor e o paciente é ligado a uma máquina de circulação extracorpórea que vai desempenhar a função do pulmão e do coração até que o procedimento seja realizado. Depois que o coração novo é implantado no corpo do paciente, cada parte dele é costurada para que o órgão funcione normalmente. Assim que eles costuram a veia aorta, o principal vaso sanguíneo do nosso corpo, o novo coração volta a receber sangue e a bater. Feito isso, o paciente já pode sair por aí como se nada tivesse acontecido? Claro que não. Na verdade, esse é só o primeiro passo para o transplante. Depois da cirurgia, o paciente precisa ficar hospitalizado por cerca de 30 dias, para que a equipe médica garanta que o novo órgão não vai ser rejeitado. A principal preocupação após o transplante é em relação ao risco de infecção, uma vez que os pacientes precisam tomar medicações imunossupressoras para que o corpo não rejeite o novo órgão. Quando isso ocorre, acaba aumentando as chances de infecções. Por isso, é bom evitar grandes aglomerações e pessoas com quadros infecciosos, além de fazer o acompanhamento médico. Passada todas essas situações de risco, podemos dizer que a vida da pessoa praticamente volta ao que era antes. Especialistas afirmam que um paciente transplantado pode viver entre 15 e 20 anos após a cirurgia. As estatísticas mostram que o índice médio de sobrevida depois de um ano é de 70% para o enxerto e para o paciente. Depois que tudo der certo, o paciente precisa tomar cuidados básicos, como manter uma alimentação saudável, praticar atividades físicas com regularidade e fazer acompanhamento médico constante. A doação de órgãos pode salvar vidas. O transplante pode ser a única esperança de vida ou a oportunidade de um recomeço
para as pessoas que precisam da doação. Vale lembrar mais uma vez que não existe qualquer documento que registre a vontade de uma pessoa ser doadora de órgãos. O mais importante é que você avise sua família e amigos que você é doador, para que assim sua vida possa pulsar em outro corpo. Eu espero que o nosso vídeo tenha sido esclarecedor. Eu fico por aqui. Um grande abraço. Tchau.